Boa tarde a todos, espero que estejam me escutando bem. Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer a presença aqui do conselheiro Moisés Moreira, do conselheiro Arthur Coimbra e do superintendente Hermano Tessius e dos demais superintendentes Vinícius Caran, Cristiana Camarati, Abraão Balbino. E aqui o objetivo é basicamente apresentar para os senhores e para as senhoras o plano de combate ao uso de decodificadores clandestinos, que foi aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel na última sexta-feira. Esse é um trabalho que está englobado dentro de um programa estratégico de combate à pirataria que está previsto no nosso planejamento estratégico, no nosso planejamento tático, e que é conduzido no âmbito do Conselho Diretor da agência pelo conselheiro Moisés Moreira, que é o patrocinador desse tema e responsável por toda a articulação com a área técnica, com o setor, para combater a pirataria num contexto mais amplo, não só nos decodificadores, mas em outros contextos também, como equipamentos piratas, rádio pirata e tudo mais. Então, considerando a liderança do conselheiro Moisés nessa temática, passo a palavra para ele. Conselheiro Moisés. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tá ligado? Tá bom. Bom, o presidente Baigorre já disse como foi a nossa ideia, faz parte do plano estratégico. Eu quero, primeiramente, agradecer toda a Superintendência de Fiscalização da Anatel, em nome do superintendente Hermano e de toda a equipe dele, que fizeram um excelente trabalho. E o que culminou nisso foi um estudo de engenharia desde maio de 2021, que a Anatel vem trabalhando, estudando esses equipamentos, até dezembro de 2022, e foi observado que muitos desses equipamentos de TV Box clandestinos possuem softwares maliciosos que trazem grandes riscos à rede e ao próprio usuário. Eu quero dizer também que esse trabalho da superintendência foi feito de forma brilhante e que trouxe muita segurança ao conselho diretor da agência para deliberar esse plano aprovando. Nós estamos aqui em 3 conselheiros, 2 ainda não puderam estar aqui, mas de forma uníssona o conselho diretor está consciente desse combate. Eu vou passar a palavra agora para o superintendente Hermano para que ele faça uma apresentação técnica para que vocês possam entender e depois ficamos abertos às perguntas, certo? Vamos lá, boa tarde a todos. Então, vou falar um pouco aqui sobre esse plano de combate ao uso de decodificadores clandestinos do serviço de acesso condicionado, também conhecido como serviço de TV por assinatura. Então, só para contextualizar um pouco, o equipamento que é objeto desse plano é um equipamento que a gente chama aí de TV Box, de forma mais genérica. A maioria dos seus modelos servem para transformar uma televisão comum em uma Smart TV, possibilitando por meio de aplicativos que os usuários possam assistir filmes, séries ou canais de televisão. É importante esclarecer que esses equipamentos têm uma quantidade de modelos legais, legalizada, que é homologada pela agência, atendendo os requisitos técnicos de funcionamento seguro, e tem um outro viés, que é desses equipamentos clandestinos, que não possuem certificado de conformidade de uso seguro, e muito deles, via de regra, esses clandestinos, tem a parte de decodificação clandestina do SEAC. Tá? Só um detalhezinho técnico, que nós temos decodificadores clandestinos do SEAC que só fazem decodificação sem transformar a TV em Smart TV, mas assim, aqui a gente vai usar o nome de TV Box para abranger tanto esses decodificadores quanto os Smart TV Box, tá? Que ambos fazem decodificação clandestina do SEAC, por isso o nome do plano é esse, relacionado a essa decodificação. Seguindo, a utilização e a instalação na rede desses equipamentos, ela implica 5 graves irregularidades, que são, a primeira delas é a própria utilização de equipamento não homologado, que é uma irregularidade prevista na Lei Geral de Telecomunicações, inclusive a LGT prevê que esses equipamentos pode ser vedada a conexão nas redes de serviços de interesse coletivo de telecomunicações,
Isso, inclusive, é uma ação que a agência já fez com aparelhos celulares, proibindo sua conexão às redes móveis de celular no país. Então, isso não é novidade. E, nesse caso aqui, então, vai ser uma proibição de conexão de um equipamento também não homologado, mas com mais irregularidades ainda do que no caso dos aparelhos celulares. Desculpa, irmão, só para todos, decodificação, traduzindo do engenheirês aqui, decodificação clandestina é quebrar o sinal fechado para ver o sinal irregular. Então, a pessoa que não tem uma assinatura de TV por assinatura, não tem uma assinatura do pay-per-view, essa caixinha vai lá, quebra o sinal e a pessoa passa a ter acesso. Então, assim, decodificação clandestina é basicamente isso. Quebrar ilegalmente o código de um conteúdo protegido e ter acesso a ele de forma ilegal. Obrigado, presidente. Desculpem aí pelo excesso de tecnicismo, né? Estamos seguindo. A segunda irregularidade cometida por essas caixinhas, pelo uso delas, é a clandestinidade de telecomunicações. Então, o provedor que distribui esse conteúdo, para além de obter o conteúdo de forma violando os direitos autorais, quando ele faz a distribuição, ele precisaria de uma outorga de um serviço de telecomunicações, o que ele não tem. Então, ele presta clandestinamente o serviço, e essa é uma irregularidade, que inclusive é um crime, previsto com pena de detenção de 2 a 4 anos na Lei Geral de Telecomunicações, tá? Mais multa de R$10 mil. Terceira irregularidade é o uso indevido desse serviço de TV por assinatura, que isso ocorre tanto pelo prestador clandestino, porque para ele conseguir disponibilizar esse conteúdo, ele faz uma contratação de um acesso legal, e desse acesso legal ele rouba o conteúdo para distribuir para milhares de pessoas. Então, ele está usando indevidamente essa rede que ele contratou, e da mesma forma que também o usuário, né, que recebe esse conteúdo. Então, isso aqui é também uma irregularidade prevista no artigo 4º da Lei Geral de Telecomunicações. Uma quarta irregularidade é o prejuízo à ordem econômica e à competição, que ele ocorre na medida em que os provedores clandestinos não incorrem com os custos necessários para obter o conteúdo de forma legal e também não atendem às outras obrigações regulamentares de prestação de serviço. Tá? E, por fim, e mais importante, como o conselheiro Moisés aqui já introduziu, é o risco à segurança cibernética. É um assunto que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente à frente, mas o que eu já posso adiantar é exatamente que esse risco abrange tanto o risco à segurança de dados dos usuários e também o risco à segurança das redes de telecomunicações que podem ser derrubadas por esses equipamentos. E aí, dada todas essas irregularidades, a agência já vem agindo, como aqui falado pelo presidente e o conselheiro, ao longo do tempo, para tentar coibir esse tipo de ilícito. Então, mais notadamente, a partir de 2018, com o plano de ação de combate à pirataria que foi instituído na agência, ela começou a agir nos portos, aeroportos, fronteiras, com diversos órgãos federais, mais notadamente a Receita Federal do Brasil, e junto com a Receita Federal e outros órgãos, como Polícia Rodoviária Federal, até mesmo a Polícia Federal, a Anatel já prendeu, só de TV Box, prendeu mais de 6 milhões de produtos, mas especificamente desses TV Box foram retirados mais de 1.400.000 produtos nesses últimos 4 anos. Tá? E uns produtos no valor estimado aí de quase 400 milhões de reais. Tá? A despeito de todos esses resultados que trazem um impacto para esse setor clandestino, que a gente sabe que realmente teve um impacto, contudo, a gente também tem a consciência de que o problema não está resolvido, por alguns motivos. O primeiro, que a gente ainda consegue observar ofertas de aparelhos, desses aparelhos irregulares, tanto na internet como no comércio, em algumas feiras populares, que mesmo que sejam passíveis também de um combate da agência, mas é muito mais difícil e praticamente inviável em alguns casos. Como a gente vê essa oferta desses aparelhos, a gente sabe que eles estão sendo ainda comercializados e, além disso, a gente tem um legado dos equipamentos conectados à rede, que foram vendidos ao longo dos anos e estão conectados a essas redes. Então, mesmo que a agência conseguisse bloquear totalmente a venda desses aparelhos novos, só o fato de existir uma quantidade enorme de aparelhos aí conectados à rede, estimado aí algo em torno de 5 a 7 milhões de aparelhos já conectados às redes, existiria o risco, que eu vou tratar mais adiante, um risco forte aí à segurança dessas redes.
E agora, detalhando um pouquinho o que é esse risco à segurança cibernética. Então, como também introduzido aqui, a agência instituiu um grupo de trabalho para fazer um estudo que a gente chamou de engenharia reversa nos TV Box. Esse estudo foi conduzido de maio de 2021 a dezembro de 2022, com o objetivo de verificar se e como existiam vulnerabilidades nesses equipamentos. E as conclusões do estudo foram as seguintes. A primeira, que existe risco à segurança do usuário, na medida em que terceiros conseguem acessar outros dispositivos que compartilham a rede com essa TV Box e capturar dados e informações dos usuários. Então, não é apenas que ele rouba o dado do usuário que está na TV Box, mas uma TV Box numa residência, conectada, por exemplo, a um roteador Wi-Fi, né, como é o normal, ou um cabo de rede numa residência para um roteador de forma física. Qualquer equipamento conectado a esse roteador, um computador, um próprio aparelho celular, pode ter seus dados roubados, e isso a gente conseguiu comprovar. Inclusive, a gente conseguia tirar print de tela de computadores, filmar o que estava acontecendo no computador por meio desse backdoor que tem nesses aparelhos TV Box, né? Vamos dizer assim, essa falha de segurança. E uma outra falha muito importante é a falha de segurança de rede, que que a gente verificou que botnets, né? Botnets são uma rede de robôs, podem assumir o controle da TV Box para realizar ataques DDoS. DDoS são ataques distribuídos de negação de serviço, que eu vou explicar também aqui, que são ataques cibernéticos que tentam disponibilizar um recurso de rede, por exemplo, um servidor, e eles inundam com tráfego mal intencionado e deixam incapaz de operar. Tá? E aí, como é que ele funciona? Então, existe um software malicioso, né, que é um malware, que aproveita essas vulnerabilidades, infecta, e aí cada computador, cada dispositivo infectado funciona como um robozinho, né, que a gente chama ali de boot ou zumbi, que consegue espalhar isso e participar desse ataque para inviabilizar o funcionamento de alguns dispositivos da rede. Esses ataques de DDoS ocorrem de uma forma até comum nas redes, mas para esse dispositivo TV Box, isso é um problema sério, justamente pela quantidade de dispositivos espalhados no país. Como eu falei, em torno de milhões de dispositivos, né, 5 a 7 milhões, estima-se aí, que tem hoje em uso no país. Então, essa magnitude, somada à capacidade de processamento de todos esses equipamentos que podem trabalhar em conjunto, que foi o que a gente provou, eles agem em conjunto e conseguem ter uma capacidade forte de agir e derrubar as redes, o que torna, inclusive, isso um problema de segurança nacional. Quando a gente conseguiu comprovar isso, o status do combate a esse tipo de equipamento subiu de patamar, inclusive contando com apoio maior de outros órgãos federais. Tá? E aí uma outra parte aqui de proteção aos usuários. A agência também quer deixar claro que se importou com a proteção aos usuários nesse processo, primeiramente com a própria realização desse estudo que foi feito, né, para verificar as vulnerabilidades, não só realizar, mas divulgação de forma ampla para toda a sociedade, que os usuários tenham conhecimento dos riscos e possam evitar seu uso. E aqui eu acho que é importante citar uma pesquisas recentes feitas no início desse ano, que atestaram que já mais de 75% da população brasileira tem conhecimento dos riscos atualmente, né, esse ano, dos riscos que estão sofrendo ao acessar esse conteúdo indevido. Tá? Então, a gente divulgou o primeiro resultado em dezembro de 2021. Então, a gente acredita que esses 2 resultados divulgados pela agência trouxeram conscientização maior já do consumidor, né, nesse mais de um ano. Um outro ponto que é importante também lembrar, que a Anatel decidiu em 2020, pela liberação de tráfego de canais lineares, né, que canais lineares são canais de TV ao vivo, que possam ser transmitidos por streaming, ou seja, por internet, algo que antigamente necessitava de um contrato, de um plano, de uma TV por assinatura. A agência decidiu em 2020 que podia ser por internet. O que é que isso trouxe para o consumidor? Uma maior variedade de opções legítimas e mais acessíveis. Tá? Então, por tudo isso, a gente entende que o consumidor hoje tem opções mais competitivas de ofertas regulares e já vem sendo aí avisado pela agência ao longo do tempo desses problemas para que ele possa procurar outras ofertas de forma legítima e sem riscos para a sua segurança.
E aí, só esclarecendo um pouco qual o objeto do plano de ação, né? Primeiro, que o objeto é bloquear o acesso a servidores de conteúdo e servidores de chaves de criptografia, né? Que são as chaves de segurança do conteúdo, como o presidente falou. Então, esses provedores clandestinos, eles fornecem uma chave que não é direito deles, né? Somente do prestador autorizado. Ele consegue decriptar essa chave, né? Tirar a segurança dela e mandar para os vários usuários clandestinos, e a gente quer bloquear o acesso a esse tipo de servidor. Uma segunda questão que é importante deixar clara é que é um bloqueio de equipamento não homologado, então a gente vai bloquear equipamento e não um bloqueio de sites nem aplicativos. Então Opa, deu uma subida de volume aqui, acho que é um mau contato. Então aquele acesso que é feito por meio de outro dispositivo, por exemplo, um computador, para especificamente só um site que não envolve equipamento não homologado, isso não é objeto, isso é competência, isso é relativo a conteúdo, é competência da Agência Nacional de Cinema, e então, por isso, não está englobado isso aqui. Depois, talvez o conselheiro possa falar, futuramente se almeja fazer um acordo de cooperação com a Ancine, mas não é objeto desse nosso plano de ação que está sendo divulgado aqui agora. Um último ponto sobre o objeto, que a gente queria também pontuar, é que esse bloqueio vai ser feito de forma gradual, tá? Vamos começar de maneira menor e subindo paulatinamente à medida que for tendo, né, mais segurança e experiência nisso, e por isso ele vai ser feito de forma segura. O que quero dizer com isso, que assim, vai ser feita toda a verificação pelos técnicos da agência de que não vai ser afetado nenhum endereço, nenhum IP que seja legítimo, tá? E aí, já no penúltimo slide aqui, é falar de um ponto essencial para esse plano de ação. A gente entendeu que seria importante a criação de um grupo técnico especializado para esse trabalho. E aí, o que é que esse grupo técnico vai fazer? Ele vai ser responsável por definir o que vai ser bloqueado, quando, de que forma, em que elemento de rede, tá? E por que duração. Então, esse grupo técnico, a gente se preocupou em criá-lo de maneira que ele fosse um grupo amplo, ou seja, a fiscalização nesse momento, principalmente nesse momento inicial, não vai ficar concentrada em um ou poucos fiscais, né? E claro, isso poderia não ser um problema, mas para dar mais segurança nesse início, a gente se preocupou um grupo aqui da ordem de 10 servidores, tá? Além disso, é um grupo especializado, lógico, né? Com aptidão e conhecimento no assunto. Para a gente buscar esse grupo mais especializado, foi necessário que fosse um grupo distribuído em diversas gerências regionais ao longo do Brasil. Então, nós vamos ter um grupo com servidores ligados à gerência de todas as 5 regiões do país, tá? Esses servidores. E aí, com isso, a gente também sabe que a gente vai ter um grupo com mais autonomia, porque eles não se reportam a um único gerente, né? São vários gerentes distribuídos, de maneira que a ideia é que, então, esse grupo que vai fazer o julgamento, como eu falei, do que deve ser, quando e como deve ser bloqueado, e vai mandar uma minuta de proposta que vai ser, nesse primeiro momento, para apreciação do nosso presidente, mais um conselheiro, que vão assinar a determinação de bloqueio e enviar para as prestadoras, determinando que seja bloqueada uma lista aí de endereços IP ou DNS, tá? E aí, por fim, o último slide é falar um pouquinho quais são as etapas do bloqueio. Primeira etapa é uma etapa de denúncia ou levantamento. Então, as entidades representativas do setor podem denunciar o uso clandestino dessas caixas, com próprias prestadoras, como a própria sociedade civil, os consumidores, tá? Ou o próprio grupo pode fazer o levantamento dessas informações. Depois dessa denúncia, o grupo técnico faz uma validação e análise, né? Verifica a admissibilidade da denúncia, a veracidade, se tá correto, quais são os endereços que vão ser bloqueados. A terceira etapa, essa etapa importante que eu já mencionei, de assegurar que não será afetado nenhum serviço legítimo, também etapa feita pelo grupo de trabalho. A quarta é determinação do bloqueio, o redirecionamento de tráfego, que vai ser feito aqui pelo Conselho Diretor. A penúltima etapa é de cumprimento da determinação pelas prestadoras. Depois, o grupo técnico vai acompanhar, verificar se as prestadoras realmente cumpriram esse bloqueio. E, por fim, fazer um relatório de resultados que será enviado, então, todos os resultados do bloqueio
para o Conselho Diretor para análise e como também vai servir de realimentação para o próprio grupo para fazer evoluções nos próximos bloqueios. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Agradeço a atenção aí e estamos disponíveis aí para... Obrigado, irmão. Só antes as perguntas, só para fazer um resumo bem simplesinho dos riscos que tem envolvidos, até para que os cidadãos entendam bem qual é o risco envolvido nisso. Quando você coloca uma caixinha dessa irregular, BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. Então, se você conecta ele no Wi-Fi da sua casa e você conecta o seu celular no Wi-Fi também, todas as informações que estão passando pelo celular, ele tem capacidade de capturar e roubar. Se você entra no seu home bank, ele vai conseguir ver a sua senha. Então, assim, tudo que você faz no celular, uma pessoa pode estar olhando do outro lado. E todos os celulares da sua família, o tablet do seu filho, o videogame do seu sobrinho, enfim, tudo que tiver naquela rede vai contar com essa vulnerabilidade. E segundo, que esses equipamentos eles podem ser controlados por um terceiro, que quer dizer, um cara lá fora liga, você está dormindo, ele manda ligar aquele equipamento liga, e ele consegue dar comandos para esse equipamento. E isso é como quando a gente fala de 5 a 7 milhões de equipamentos desse no Brasil, a gente tem efetivamente um exército de equipamentos que podem fazer esse tipo de ataque cibernético, chama ataque de negação de serviço, o DDoS. Então, o que é o DDoS? É tão simples quanto isso. É como se a gente juntasse 5 milhões de pessoas e fosse todo mundo na Caixa Econômica Federal aqui na frente. Ninguém que quiser legitimamente entrar na Caixa Econômica Federal vai conseguir, porque vão ter 5 milhões de pessoas na porta, a Caixa Econômica não tem nem condição de ocupar todas aquelas pessoas. E essas 5 milhões de pessoas estão indo lá só para ficar na porta. Então, um agente externo conseguiria comandar um exército de milhões de máquinas dentro do nosso país, atacando os sistemas de governo, atacando a infraestrutura nacional. Por isso, a gente tem plena convicção de que essa situação representa efetivamente um risco cibernético, um risco nacional, um risco à nossa soberania, à segurança nacional. Então, por isso que a medida que nós estamos aprovando, já aprovamos e está apresentando para vocês, é que, por meio de toda essa solução tecnológica, sejam bloqueados os servidores. O que são os servidores? São os computadores que distribuem as chaves para quebrar o código desse conteúdo. Então, esse conteúdo ele tem uma senha, basicamente isso, tem um código, e para você abrir o conteúdo você tem que colocar uma senha. E essa senha é distribuída para esses milhares de dispositivos por meio de um computador, chamado de um servidor. E aí a ideia é não permitir a conexão entre esse servidor e esses milhões de dispositivos. Dessa forma, as senhas não vão ser distribuídas, eles não vão conseguir abrir, e aí quando o consumidor perceber que aquela caixinha que ele pagou 400 conto não abre sinal de nada, ele vai parar de comprar, vai jogar fora, enfim, a nossa expectativa é que, inviabilizando o uso dessa quebra pelo consumidor, o próprio consumidor perceba que é uma furada comprar isso. Então, isso é um grande desafio, principalmente quando a gente pensa em eventos ao vivo, né? Você chama seus familiares lá, seus brothers para lá ver um jogo de futebol, que você tem a caixinha, vai ver o pay-per-view, chega lá, não funciona, é aquele constrangimento. Então, é esse tipo de constrangimento que a gente quer criar no consumidor para que ele perceba que não é um bom negócio comprar esse tipo de equipamento que é pirata e que traz um risco para ele e a sua família. Bom, era isso. Acho que a gente pode ir para as perguntas e respostas. Vocês façam a pergunta no microfone, porque é por causa da transmissão. Alô, som? Boa tarde. Achei tua explicação realmente clara, muito bom, deu perfeito. Só que eu queria saber, efetivamente, quando começa, tá? Porque, pelo que eu entendi, vai ser criado esse grupo. Então, eu queria saber quando, efetivamente, vai começar. Quer dizer, assim, esse bloqueio. Não, nos próximos dias. O grupo, na verdade, já está pronta, a portaria para ser assinada hoje. E aí nós estamos, né, recebendo as denúncias, na verdade, já recebemos até a primeira denúncia hoje também. Então, isso vai ser começado nos próximos dias já.
Boa tarde. Narla Guiar, TV Record. Eu vou fazer uma pergunta aqui como consumidora mesmo. De fato, eu não sabia nem o nome, já ouvi falar, amigos que compram e falam, você não compra, é mais barato do que ficar pagando TV por assinatura, não sei o quê, mas nem sabia. Vocês falaram, eu digitei aqui no Google e vi TV Box, né? E aqui a gente vê diversas empresas vendendo esses aparelhos. Eu estou falando da Amazon, Magazine Luiza, Americanas, Submarino, né? Enfim, R$ 168, R$ 170. Agora, como consumidor, os senhores falaram que existem aparelhos que são homologados. Como que o consumidor vai saber? Né? Porque a gente está falando de empresas sérias, né? Empresas grandes, Magazine Luiza, Casas Bahia. Essas empresas estão vendendo esses equipamentos falsificados e a atuação de vocês não é em relação ao equipamento. Imagino que seja pelas... Como é que chama agora o nome, gente? Pelos servidores, né? Como é que vai ser? Como é que vocês vão bloquear esses servidores? Que servidores são esses? Eu estou fazendo uma pergunta bem leiga mesmo, porque eu quero entender até como consumidora também. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai querer entender dessa forma. Muito obrigada. Obrigado. Sobre a primeira parte da pergunta, de fato, existe, isso já foi identificado pela Anatel, já foi objeto de fiscalização, de busca e apreensão em centros de distribuição de todas essas empresas, não sei se todas essas empresas, mas Mercado Livre, Amazon, com certeza, e essas empresas já foram autuadas pela agência justamente por estarem vendendo equipamentos não certificados. Elas estão enfrentando os processos sancionadores aqui na agência e continuam, então, assim... em um primeiro momento, o que a gente exige dessas empresas, esses marketplaces, é que quando eles façam um anúncio do equipamento, eles coloquem o número de certificação. Todo equipamento certificado ele recebe um número, como se fosse um código de certificação. E há uma exigência para que isso seja colocado justamente para o consumidor ter a noção de que aquele equipamento é certificado. Ele pode até pegar aquele número, jogar no site da Anatel e vai ver lá equipamento certificado e tudo mais. Não fazer isso representa uma irregularidade. Essas empresas, o programa de combate à pirataria inclui também iniciativas de combate à pirataria e combate à venda de equipamentos não certificados, seja em Feira do Paraguai, Feira dos Importados, seja pequenos, seja em marketplace. Então a gente já fez no ano passado, o Hermano coordenou esse trabalho, fizemos apreensões gigantescas no centro de distribuição desses marketplaces, e essa é uma iniciativa que vai continuar. E sobre o bloqueio, como é que é feito? Tem todo esse trabalho técnico para identificação do endereço desse servidor, do endereço de rede desse servidor, que é o número IP. E aí a ideia é que você vai lá e bloqueie esse número IP, como se fosse um número de telefone. Todo mundo aqui tem um telefone, tem um número de telefone, a gente descobre qual é o número de telefone da pessoa que está fazendo o mal feito e bloqueia aquele número de telefone. Então essa pessoa não vai conseguir ligar para ninguém mais. Então essa é a ideia. O desafio é que esse número, eles são espertos, então esse número é trocado repetidamente. Então é tipo um jogo de gato e rato que você tem que ficar descobrindo qual é o número IP que eles estão usando e derrubar eles em tempo real. Basicamente isso, se eu tiver. Alô? Só complementando a fala do presidente Baigorre, em relação a esse processo de fiscalização, é um processo que tem sido contínuo na agência. E também a Anatel fez uma parceria com a Receita Federal, treinando os auditores da Receita, que quando identificam isso em portos, aeroportos, como notificam a Anatel imediatamente, e a Anatel faz a apreensão. Entretanto, a nossa fronteira é muito grande, né? Nem só por isso a gente consegue. A apreensão tem sido feita, caiu muito nos últimos meses, sinal que estão buscando outros caminhos, mas praticamente todos os portos e aeroportos do nosso país estão vigilantes em relação a isso. E também, para concluir aqui, que tanto esses mercados, marketplaces da vida, Mercado Livre, Amazon e Shopee, tanto a Shopee como a Amazon já procuraram a Anatel e estão em processo de um termo de cooperação conosco para colaborar com essa pirataria também, tá certo? Então, esse marketplace que você citou, todos esses já sentaram à mesa conosco e estão implementando o bloqueio desse tipo de venda de equipamento irregular. Tá? E como é que isso é feito? Pela exigência de colocar um código de homologação da Anatel quando for anunciar o produto. Tem empresas que estão mais adiantadas do que outras no processo, porque
elas começaram a exigir, isso diminuiu um pouco a venda, mas aí teve gente que colocava números inválidos lá, por exemplo, no início passava, que era até opcional, depois teve a verificação, a segunda etapa que algumas empresas já alcançaram, que é que aquele número seja um número válido, buscando numa base de dados nossa, que nós fornecemos para eles. E a terceira etapa, que seria a última, é verificação se esse número, mesmo válido, ele corresponde exatamente àquele produto. Porque alguns fabricantes também, alguns vendedores mal intencionados, pegam algum número de outro produto que é homologado e coloca ali e acaba enganando também o marketplace. Olha, em geral dos produtos sim. Do TV Box, existe uma diferença que pode não ser muito grande, ele pode cobrar a mesma coisa, porque como ele tem acesso a conteúdos ilegais, né, de graça, ou de graça ou por preços bem menores do que um legítimo, aí ele pode compensar, pode ser do mesmo nível de preço, porque tem esse outro serviço embutido, entendeu? Então o preço varia muito de acordo com o serviço que eles oferecem. Nesse caso de TV Box, a gente não pode dizer que o regular é muito mais caro do que o irregular, não, por causa disso. Em geral, sim, em outros equipamentos, mas TV Box tem essa particularidade, tá? Gente, pedir agora só para dar um espaço para o pessoal que está online, aí depois o Ruivo entra. Laura? Boa tarde. Nós temos uma pergunta aqui do online. O colega está sem microfone e câmera, eu vou ler a pergunta. É do Emerson Fraga, do R7 Record TV. Ele quer saber qual será o canal de denúncias para a sociedade. A sociedade pode denunciar pelo próprio call center da Anatel os mesmos canais que existem hoje, né? O 331, o aplicativo Anatel Consumidor, o site da Anatel, tá? São esses os canais, ou inclusive enviando correspondências para a agência, né? Que seriam protocoladas e encaminhadas para a Superintendência de Fiscalização, tá bom? Isso eu falo correspondências porque no caso de uma denúncia mais completa, né? Que quanto mais completa for a denúncia, mais viável fica de conseguirmos identificar. Então, tem que especificar o modelo, e aí, se for uma associação, uma empresa, ela puder fazer um trabalho já também de engenharia, de verificação de endereços IPs e o máximo de tipo de informação possível para que a agência possa averiguar isso de forma viável e mais célere, tá? Boa tarde, Luiz Oswaldo, da Convergência Digital. Eu gostaria de entender melhor como é que vocês vão identificar os servidores considerados irregulares, o que os torna irregulares e como é que este grupo tem capacidade técnica de rastrear os IPs desses servidores. Tá bom, eu vou tentar dar o máximo de detalhe possível, também sem especificar tudo, para também não dar dica, né, para os fraudadores, mas basicamente a gente tem laboratório, e no laboratório a gente pega um equipamento clandestino desse e submete a teste. Da mesma maneira que a gente fez esse teste de engenharia reversa das possíveis fragilidades ou falhas de segurança, a gente consegue verificar, você conecta e fica analisando o protocolo do equipamento. O equipamento manda informação lá para o roteador qual o endereço IP que ele quer acessar. E essa é uma informação pública, é bom se dizer isso, que não é nada de quebra também de dados de conteúdo. É informação que tem que ser pública, porque o roteador, que é o elemento de rede que faz o direcionamento do tráfego, ele precisa saber onde a caixinha quer alcançar. E aí, nessa comunicação, a gente consegue obter esses endereços aí do servidor clandestino. Tá? A minha segunda dúvida é, de que maneira isso então é operacionalizado? O GT identifica IPs que ele considera assim. Estes são IPs onde estão armazenados conteúdos clandestinos regulares, é isso? Os dois, é conteúdo e chaves. Sim, porque o que torna o servidor irregular é ter um conteúdo sobre o qual ele não tem direito de propriedade, ok? Sim. Tá. Então eu entendi a dinâmica. A minha dúvida é, como é que isto não viola a Lei 12.965/14? Vocês vão determinar o bloqueio de endereços IP sem ordem judicial. Não viola por dois motivos. Eu falo, você quer falar? Primeiro que o Marco Civil da Internet, se você olhar aqui no artigo 9º, ele especifica a determinação para as entidades ou empresas que fazem o direcionamento de tráfego, o roteamento, etc. Ou seja,
ele se aplica às prestadoras de telecomunicações. Então, as prestadoras não podem, por conta própria, fazer esse tipo de trabalho, certo? Não é uma prestadora que está fazendo, a gente está falando de um órgão regulador que está dando uma determinação. Segundo ponto, que mesmo as prestadoras, elas podem fazer em duas hipóteses que foram regulamentadas num decreto presidencial que saiu um pouco depois regulamentando o Marco Civil da Internet, que é essa lei que você citou, certo? E nas hipóteses lá de possibilidade de redirecionamento de tráfego, uma delas é exatamente o que a gente descobriu aqui nesse estudo de engenharia reversa, que é a falha de segurança de rede, os ataques de DDoS, tá? Então, o que quer dizer? Se poderia existir alguma dúvida jurídica, que para a gente até não existia, mas sobre se o Marco Civil alcançava só as prestadoras ou o órgão regulador, quando a gente descobriu essa falha de segurança de rede, que esses ataques de DDoS, que estão lá previstos expressamente no decreto que regulamentou o Marco Civil, possibilidade de redirecionamento de tráfego por causa de ataque de DDoS, acabou com qualquer possível dúvida esse tipo de resultado do estudo que a gente chegou, finalizado agora no final de 2022, tá bom? Ok, entendi. Acho que isso vai dar pano para manga, mas obrigado. Samuel Possebon, da Teletime. A minha dúvida é se vai ser uma guerra de gato e rato ou se existe alguma previsão de sancionamento contra quem está fazendo esse tipo de ofensa à rede, né? Não sei se é o provedor de telecomunicações que está dando acesso a esses servidores com essas chaves, não sei se é o próprio dono do servidor ou se quem está fazendo a distribuição de conteúdo, se existe alguma previsão de se alcançar essa sanção. Nessa mesma linha, como é que vocês fiscalizam que os provedores de telecomunicações estão efetivamente fazendo esse bloqueio? Porque são 13 mil, 20 mil provedores de telecomunicações que vão ter que ser cada vez oficiados, né? Então, essa é uma questão que eu tenho para vocês. E, por fim, a minha dúvida é com relação à capacitação da Anatel para fazer essa análise. Se vocês vão criar organismos certificadores, laboratórios certificadores, se existem convênios com laboratórios para fazer isso, ou se vocês vão criar um laboratório interno aqui. E, por fim, se quem foi bloqueado tem algum direito de defesa. Não sei se o cara vai vir, né, da China, da Rússia, pedir direito de defesa, mas se existe a possibilidade de isso ser argumentado aí num processo administrativo. Obrigado. Sobre o sancionamento, vou falar sobre isso, depois eu passo para o Hermano. Sobre o sancionamento, a ideia é que sim, se for possível identificar o usuário ou o prestador de serviço que está usando de forma que está cometendo um crime ou usando de forma inadequada a rede, não me parece haver dúvida nenhuma de que usar a rede para cometimento de crimes é um uso inadequado, ele poderá ser sim sancionado nos termos da lei, e aí se ele vai ser notificado eventualmente e ele vai apresentar amplo defeso contraditório até que seja definida a sua sanção, que pode ser qualquer uma daquelas previstas na lei. Então, tão simples quanto isso. Eu acho que as outras questões... Contigo, irmão. Não lembro de todas, Samuel. Vamos lá. Foram 4. A fiscalização dos 20 mil operadores de telecomunicações, se eles efetivamente estão fazendo. Como é que vocês controlam isso? Tá. Primeiro que, num primeiro momento se pensou nisso, Samuel, realmente a ideia era isso. Só que a gente pode fazer o bloqueio em determinados níveis da rede, de determinadas hierarquias, tá? Então, nossa ideia é a gente fazer o bloqueio na hierarquia mais alta possível da rede. E aí seria nos backbones, tá? Tanto regionais quanto nacionais, que aí a gente envolve, em vez de 20 mil prestadoras, a gente envolve aí da ordem de dezena de prestadoras, tá? Então não tem mais essa questão dos 20 mil. E aí a verificação pode ser feita de várias formas, a gente vai fazer primeiro de uma forma virtual, mas a gente quer instalar nos diversos estados do Brasil, nas diversas gerências regionais da Anatel, acessos que a gente possa verificar se está bloqueando, né, em todo o país e por todas as prestadoras, tá? Mas a gente consegue fazer isso, é só tentar acessar das diversas prestadoras isso, né? Ou então, como eu falei, como é num nível mais alto de rede, a gente consegue fazer com menos envolvidas. Essa foi a segunda. Terceira, com relação aos laboratórios que vão fazer essa análise, se só a Anatel vai fazer isso, se tem convênios, se será só um, se serão vários, como é que vai ser? Tá, a gente acabou de firmar também um convênio com a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, uma entidade representativa do setor,
que a gente vai ter uma montagem, já vai ter não, né? Já foi feito, né? Um laboratório virtual, tá? Que está montado, e a gente está prevendo uma segunda etapa de evolução desse acordo para que seja feito um laboratório físico aqui na sede da Anatel, o conselheiro Moisés, que inclusive, né, idealizou isso aí, pode falar melhor. Mas, então, é basicamente isso, tá? Então, a gente vai contar com o apoio das entidades representativas, o apoio técnico e para poder fazer isso, né? Recebendo informação, mas eu quero deixar bem claro, né? O nosso grupo vai ter acesso ao laboratório independentemente para poder fazer toda a verificação, validação e análise por fiscais da Anatel, tá? As entidades podem até fazer a denúncia, pode ir lá também utilizar o laboratório para outras verificações, mas os agentes da Anatel que vão fazer toda a verificação da questão do bloqueio, tá bom? Perfeito. Não vão ser então, laboratórios, como vocês têm os laboratórios de homologação, né? Os certificação, homologação, enfim, não é terceirizado. Sempre vai cair na análise dos técnicos da Anatel. Sim. Não, e a quarta, você de alguma maneira já respondeu, que era a questão do direito de defesa de quem foi bloqueado, né? Como é que essa entidade aí vai se defender? Sim, é só para também trazer uma questão sobre isso, porque primeiro que nos outros países que fazem isso não tem histórico de reclamação, porque a pessoa está se expondo, e é como você mesmo disse, ela está se tornando sujeita a receber todas as autuações, inclusive criminais, pelo ilícito, né? Agora, aplicações legítimas, a gente também já tem formas que a gente garante que não vai pegar, pelo menos no nosso entendimento técnico, que não vai afetar. Mas se tiver alguém, lógico, a gente já está, inclusive, em contato com as prestadoras, se por acaso, tanto as prestadoras, quando alguém reclamar, e deve reclamar na sua prestadora de serviço, que eles nos tragam o mais rapidamente possível, e está previsto no plano também o desbloqueio, né? Tanto por uma ocasião dessa, como também porque o bloqueio, né, venceu o seu objeto, por exemplo. Perfeito, obrigado. Boa tarde, Jéssica Gonçalves, da TV Brasil. Tenho duas dúvidas. Vocês disseram que são cerca de 5 a 7 milhões hoje de equipamentos conectados à rede. Queria saber se todos esses equipamentos estão sujeitos aí ao bloqueio ou se apenas aqueles que forem denunciados. A segunda pergunta a gente pode dizer que todo e qualquer aparelho de TV Box é capaz de roubar os dados dos usuários ou só aqueles que tiveram algum tipo de malware instalado neles? Então, vou começar da segunda. Não é todo e qualquer, até porque tem os equipamentos que são homologados pela agência, tá? Então, esses equipamentos, inclusive nesses testes, na segunda etapa, a gente abrangeu equipamentos homologados e assim, não pegamos nenhum equipamento homologado. Na verdade, né, só um que tinha deixado de ser homologado, mas nenhum outro tinha homologação. Então, tentando lembrar aqui a pergunta, sobre os 5 a 7 milhões, essa estimativa é dos acessos irregulares, tá? São 5 a 7 milhões de acessos de TV Box clandestinas, sem homologação, que acessam indevidamente o conteúdo, tá? Isso, lógico, que é uma estimativa, são estimativas feitas por pesquisas, e aí qual que é a diferença? Você pega a pesquisa de quantos usuários dizem que tem acesso à TV por assinatura em casa, compara com a quantidade de acessos que as prestadoras têm, né, contratado, e faz essa diferença, aí chega, aí, como eu falei, uma estimativa, tá bom? Carolina, do Telesíntese. Eu tenho duas perguntas também. Sobre o GT, ele tem um prazo para entregar essa minuta? Ou uma previsão de quanto tempo que a gente acredita que isso deve ficar pronto? E em relação à explicação de que esses bloqueios vão ser graduais, a gente tem algum levantamento que diz em quais regiões que a gente tem um maior número de equipamentos não homologados e instalados, ou algum tipo de mapeamento que pode ser usado de base, né, nesse cronograma gradual de bloqueios? Sobre o cronograma de bloqueio, como eu falei, ele vai ser feito de forma gradual, mas não é nem mais por regiões, tá? Ele é gradual mais por tipo de modelos e quantidades. A gente tem dezenas, centenas de modelos, então não tem como a agência fazer bloqueio de todos ao mesmo tempo, porque cada um, né, demanda testes.
Sobre o prazo que você falou, não tem um prazo determinado, porque a gente precisa ter segurança no processo, né? Então, imagina, se eu determino um prazo para o grupo e ele não consegue concluir nesse prazo, seria temeroso, né? Ou digo, concluir com toda a segurança que esse grupo acha necessário, tá? Mas o que a gente tem uma convicção é que, à medida que esse bloqueio for sendo feito, a gente vai ganhar celeridade nisso, tanto a agência como as próprias prestadoras, né? Nesse bloqueio. Hoje as prestadoras já fazem isso, elas já têm experiência de fazer isso com ordem judicial, tá? Então, não é algo que elas saem do zero também. A diferença é só que, em vez de receber a ordem judicial, vão receber uma determinação da agência, tá? Mas, não sei se respondi a sua pergunta, é isso aí. Boa tarde, Manuel Ventura do Globo. Uma única questão. Vocês vão bloquear o acesso aos servidores, portanto, aquele usuário que compra há diversas marcas sendo vendidas no mercado, marcas, entre aspas, dessas caixas piratas, os usuários podem identificar de alguma forma se aquela caixa é pirata ou não? Como é que ele faz isso? Isso vai ser feito por meio por marca, por exemplo, ou por uma homologação da Anatel? Como é que a gente diz para o usuário que aquela caixinha que ele tem é pirata, para ele não ser enganado? Todo equipamento homologado pela agência, ele tem um selo, que é o selo de homologação da Anatel, que tem um símbolo da Anatel, esse símbolozinho aqui que tem aqui nesses totens. Tem, além do símbolo, um número, que é um código de homologação, tá? Esse selo, ele fica preferencialmente no próprio produto. Se for um produto muito pequeno, ele fica na caixa ou no manual. Então, é obrigatório ter isso. Se ele não tiver, ele não é homologado, tá? O consumidor faz essa verificação. Outra opção que ele tem também, o consumidor, é consultar o site da agência, que existe um site específico, no site da agência existe um local específico que o consumidor pode pesquisar se aquele produto é homologado. Então, por exemplo, se ele receber um equipamento lá que tem um selo da Anatel estranho, né, com um símbolo que pode ter sido falsificado, esse símbolo aí, e ele desconfia da procedência, ele pega aquele número que foi fornecido lá na caixa dele, entra no site da Anatel, coloca o número e ele consegue ver se aquele número é válido, a primeira coisa, e segundo, se aquele número é correspondente ao tipo de equipamento que ele comprou e modelo. Então, ele bota lá, por exemplo, se aquele for falso, vai aparecer o nome de outro fabricante, de outro modelo, e aí ele pode verificar no site da agência, tá? Mas a principal verificação mesmo é a presença do selo no produto. Mais perguntas? Acho que não. Acho que encerramos, então. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Se todos entenderam, ótimo. Se tiverem alguma dúvida depois, a Anatel está à disposição, tá bom? Obrigado. Eu entendi, vocês não estão querendo fixar prazo, mas quando é que vocês imaginam que as pessoas vão começar a sentir que a máquina não pega mais? É uma de semana, você acha que é uma coisa de semana? Tá quase, tá. Você diz, já tem o grupo. Sim, já tem um grupo. Vocês já têm um equipamento.